Bom, há alguns dias o Senhor tem ministrado algo ao meu coração, muito simples, mas que creio ter a ver com aquilo que nós estamos vivendo e recebendo do Seu Espírito, e que a Sua palavra vem para trazer instrução, para trazer confirmação, para trazer ajustes e para trazer também a unção, a graça, o poder necessário para que nós possamos viver como igreja nesse lugar de submissão ao Senhor, para que a vontade dEle de fato seja estabelecida, para que aquilo que Deus deseja fazer se cumprir aconteça e nós possamos participar disso. Estamos juntos? Então, queridos, por causa disso, de nós colocarmos a palavra de Deus de fato num lugar correto no nosso interior, que eu creio que essa palavra simples, ela pode fazer muita diferença para aquilo que nós estamos recebendo nesse tempo, nessa estação espiritual. Então eu queria que você prestasse muito atenção. Agora eu queria aproveitar também isso para trazer uma instrução aos irmãos. E a instrução é bem simples. Quando nós estamos em um culto e uma palavra será compartilhada, seja ela por profecia, a palavra de conhecimento, um dom que vai ser compartilhado, ou seja, profeticamente uma exposição das Escrituras, a partir de um entendimento aplicado que o Espírito tem trago, isso exige, independente dessa forma, se é uma ou outra, isso exige compenetração, quebrantamento e interação com a palavra que está sendo liberada sobre nós. Se nós estamos num ambiente alheios, essa palavra não penetrará de fato o nosso interior, a não ser em ocasiões extremamente extraordinárias, que acontecem uma vez na vida e outra na morte. No dia a dia, o que se faz de fato parte da construção da nossa espiritualidade, da nossa vida com Deus, aquilo que é ordinário, que é comum da vida espiritual, exige de nós esse tipo de comprometimento. Tem dia que Deus vai pegar a gente, vai virar do avesso, e isso independe quase que até se a gente estava percebendo a pancada. É aquele dia que você atravessou a rua sem olhar para o lado e uma carreta te atropela, da parte de Deus. Mas isso vai acontecer pouquíssimas vezes na sua história. Então nós temos 3 pontos importantes. É necessário estar compenetrado na palavra. Amém? Você sabe o que significa isso? É estar olhando fixamente com os ouvidos. Compenetrar é prestar atenção antes da visão. Compenetrar é uma atitude altamente espiritual. É mais do que estar concentrado. É não permitir que nada te distraia. Porque você pode estar concentrado e se distrair, mas quando você está compenetrado em algo, você está lidando com algo minucioso, que exige precisão. Então, por isso, você não permite que nada te distraia. A atitude espiritual correta para receber a palavra é compenetração. Mas não é suficiente estar compenetrado. Você também precisa estar quebrantado.
Porque aquilo que é gerado pelo Espírito só pode ser recebido no Espírito. É terra boa. O Senhor não tem interesse em derramar do seu Espírito em nós, com o nosso coração indisponível, indisposto, a não ser nessas ocasiões que já mencionei, que é quando eu atravesso a rua sem olhar para os lados e a carreta de Deus me atropela. Mas isso vai acontecer pouquíssimas vezes ao longo da nossa jornada. O que faz quem nós somos não são essas experiências, elas são plus. O que faz quem nós somos no Senhor é a coisa comum, ordinária, é o feijão com arroz, é o dia a dia, irmão. Só que estar compenetrado e quebrantado ainda não é tudo. E aqui eu trago, a minha mala pentecostal comigo. É necessário interagir com a palavra. Sabe por quê? Porque desde a cruz, para nós, a palavra de Deus não é o que eu estou falando. É a pessoa que vem tocar você enquanto eu falo. A palavra de Deus é uma pessoa, irmãos. Então é necessário interação. Porque imagina que você está na sua casa, pedindo para alguém, teria como você falar comigo? Eu preciso te conhecer, eu gostaria de te ouvir. E de repente a porta do seu escritório faz assim, ou do seu quarto, da sua sala. Como é que faz o som desse negócio? Não dá? De repente a porta faz assim. Oi? Hã? E você eu queria interagir com você, com uma pessoa. E a porta está. E você fica, eu estou aqui numa boa, eu não vou abrir. E de repente alguém diz, tem alguém aí dentro? E você, eu estou feliz aqui nesse momento espiritual. Eu não vou dar resposta. Tem alguém aí dentro? Eu gostaria de falar com você. Você, essa pessoa não pode falar nada para mim. Entende? Quantos estão entendendo isso? Quando eu estou num ambiente espiritual, estou no momento em que uma palavra será liberada, eu não estou lidando com um interlocutor. Eu estou interagindo ou não com Cristo. E a maneira como eu interajo, enquanto eu estou ouvindo o que Ele está falando, determina se os céus se abrem definitivamente naquele momento sobre mim, ou se a minha perda de interesse, a minha indiferença, pode fazer com que Ele pare de falar comigo. Tem muitas pessoas que são compenetradas, mas são compenetradas na carne, porque é possível ser carnal e estar completamente compenetrado, porque você exercitou a sua mente humana, a sua cognição para isso. Tem muita gente que é quebrantada, mas não é compenetrada. Então ela chora, se derrama, tem experiências almáticas, emocionais, maravilhosas, mas a vida dela não avança no reino de Deus. Porque falta zelo. E a maioria das pessoas estão no grupo que ou é compenetrada, ou é quebrantada. Em algumas delas,
estão nas duas posturas, mas raras pessoas estão compenetradas, quebrantadas e interagindo com a palavra de Deus. Sabe o que vai transformar você, meu irmão? A sua história, da sua casa, da nossa cidade, ou de um lugar para onde o Senhor quer enviar você? Tem a ver com você ser esse tipo de pessoa rara. Não que é capacitada extraordinariamente, como se você merecesse, mas é que você está levando tão a sério aquilo que Deus quer fazer na sua vida, que você sempre tem uma atitude interior e externa que é coerente com quem quer que Deus faça o que Ele quer na sua vida. Então, um ambiente de interação pode até ser silencioso, mas ele exige uma alta movimentação espiritual interior. Agora, não é normal que ele seja silencioso. Porque quando nós nos relacionamos, a maioria de nós opta pelo silêncio para demonstrar interesse no outro, opta por ficarmos exatamente como estamos, para mostrar que aquela conversa faz sentido para nós. Então não é normal que o ambiente seja silencioso. Por quê? Porque nós somos expressivos. O ser humano é altamente expressivo, é nato, é dado a ele para as suas relações a expressão, a fala, os movimentos corporais, eles compõem a interação social, principalmente quando há diálogo. Eu queria que você entendesse de uma vez por todas que estar em um ambiente de culto espiritual, em que uma palavra será liberada, seja por profecia ou seja um anúncio profético das Escrituras, isso precisa, irmãos, que essas atitudes estejam presentes. Porque senão Deus não me abençoa, porque senão o Senhor não fala comigo. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou falando do Senhor estar derramando 100% dEle para nós, e nós estarmos retendo 2, 3%. O que faz com que essas visitas vão ficando cada vez menos frequentes. Porque se eu for na tua casa, a cada 5 vezes uma você me der atenção, eu vou diminuir a frequência que eu vou na sua casa. Se quando eu falo com você, você mexe no celular, eu sou um tipo de gente que não sigo falando o que eu estava falando. Porque eu me sinto lesado, desrespeitado. Imagina Deus! Muitas vezes Deus está respondendo a pergunta que fizemos. Só que entre a pergunta que fizemos e a resposta, nós já estamos distraídos com alguma coisa, envolvidos com alguma coisa, interagindo com alguma outra coisa, e não com a pessoa dele que veio até nós, que veio ao nosso encontro. Irmãos, Cristo está aqui, presente. E enquanto eu falo, não é a minha capacidade de persuasão que vai tocar você, é que enquanto eu estou falando, a palavra de Deus em pessoa está agindo e agirá de maneira efetiva e eficaz, sem perca, naqueles que estiverem compenetrados, quebrantados, e interagindo, se relacionando com a palavra. Por isso eu digo, é possível estar assim, e o ambiente ser silencioso? Sim. Não é possível estar inoperante. É possível ser silencioso, mas é comum que o ambiente seja silencioso, onde Deus está falando? Não é comum. E eu não falo isso por causa do meu
pentecostalismo guardado aqui. É porque é um relacionamento com alguém que você ama, com alguém que você deseja, com alguém que você quer muito, com alguém que quando fala você estremece todo por dentro, porque só de ouvir o som da sua voz, antes de conseguir capturar aquilo que ele está dizendo, só de ouvir o som e reconhecer o timbre da sua voz, que é uma pessoa, eu já começo a me sentir completamente amado, completamente restaurado, completamente reposicionado. Você está entendendo isso, irmão? Então, se compenetre na palavra, se quebrante na palavra, mas preste bastante atenção, interaja com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se você não levanta, não abre a porta, não diz, bom dia, seja bem-vindo, eu estava te esperando. Se quando ele fala, você não fala, é mesmo? Ele fica sem saber até onde ir, até quando ir, qual é a medida exata. Nós muitas vezes acostumamos tanto a ser crente, e falamos tanto sobre religião, e o que mais temíamos aconteceu conosco, irmãos. Se tirarmos essa estrutura exterior, não sobra nada. Estamos como Lázaro, que foi ressuscitado pelo Senhor, mas é como se a parte final não tivesse se cumprido. Ninguém tirou as ataduras. Então nós fomos ressuscitados, saímos do túmulo, fomos para fora, mas aquilo que era necessário que acontecesse agora, depois da ressurreição, ficou paralisado pelas ataduras mumíficas que estão nos envolvendo, nos paralisando. Então nós temos vida por dentro, mas por causa das coisas que nos prenderam, nós ainda estamos como mortos. Lucas, no capítulo de número 3. Eu acredito que esse foi o último texto da Bíblia que eu li com os irmãos. Então vou recomeçar de onde eu parei. Versículo 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu. Nós, quando falávamos sobre Cristo coletivo, sobre o grande mistério revelado a nós, Cristo e a igreja, nós concluímos percebendo que em Jesus estava tanto uma revelação quanto uma ocultação. Mas a partir da vida de Jesus, desde a encarnação,
até a cruz, nós temos vários sinais, várias pistas da parte de Deus, desse grande mistério que depois ficou esclarecido, revelado. E um deles nós encontramos nesse texto, em que apenas Lucas faz questão de registrar que depois de o céu se abrir, ação reativa à atitude de Jesus intencional, de buscar o Pai em oração, e não por causa apenas do cumprimento do ritual do batismo, mas porque ele estava orando. O Pai então abre o céu sobre ele, e ali nós temos o Espírito descendo sobre Cristo em forma corpórea, como pomba. Então nós já temos ali sinais, evidências do que aconteceria quando, da mesma forma como ele desceu, ele subisse, que aquilo que aconteceu nele, através de experiência sobrenatural, mística, como por exemplo essa do batismo, onde o Espírito desce de forma corpórea e repousa sobre ele e o auxilia, o empodera para que ele possa cumprir o seu ministério até a cruz. Nós vamos perceber que esse mesmo Espírito que foi agora, que veio sobre Cristo em forma de corpo, ele vai ser liberado então para permanecer, porque a partir da sua ascensão, ele envia o Espírito. Então, assim, o que nós precisamos entender? Que isso já estava em Cristo. Assim como em Cristo ele vem em forma corpórea, na igreja ele vem da mesma forma como ele veio em Cristo, ou seja, de forma corpórea. Mas o batismo da igreja não é o mesmo batismo de Cristo no Jordão, porque agora a igreja não é batizada ali, ela é batizada nele. O batismo verdadeiro da igreja não é o batismo nas águas. Meu Deus, disse isso mesmo? Agora já foi, agora é tarde. Agora é tarde. Guilherme, depois você corta isso na internet, meu filho. O verdadeiro batismo é o batismo no corpo de Cristo. Porque quando nós somos batizados nele, nós somos batizados na sua morte. E não nas águas. As águas testificam da nossa morte. Mas onde morremos de fato, é nessa união que temos com Ele por meio da cruz. Então, irmãos, ao nascermos de novo, não recebemos o Espírito que fará cada um de nós separadamente sermos levados à estatura de Cristo. Recebemos o Espírito do corpo de Cristo, e Ele levará a nós coletivamente a termos a estatura do corpo de Cristo. O varão perfeito de Deus não pode ser desintegrado. O varão perfeito de Deus tem um molde, um modelo, e o seu nome é Jesus Cristo. Ser levado à estatura de varão perfeito para a igreja é preencher a medida de Cristo. Você está me entendendo? Então, feitas essas considerações, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou acessasse a sua Bíblia, em Isaías, no capítulo 64.
Encontraram? Diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizeste coisas terríveis, que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Interessante que aqui tem um contraponto de Apocalipse, né? Não se ouviu, não se viu, nem se percebeu. Aí o Novo Testamento vai trabalhar com a ideia da esperança. E a esperança é uma esperança do que olhos ainda não viram, ouvidos ainda não ouviram, e nem se penetrou no coração de ninguém. Só que quando chega no Apocalipse, o que é Apocalipse? A revelação de Jesus Cristo. Então as coisas que estavam escondidas, de repente elas estão abertas. Então aquilo que o olho ainda não viu, ele fala: abre o teu olho, João. Aquilo que o ouvido ainda não ouviu, ouça o som das trombetas. Você consegue perceber como que a Bíblia ela tem esses paradoxos? E o que é que ele diz que ainda não viu e não ouviu? Aquilo que ele está pedindo que Deus faça. É uma interpretação simples do texto. E o que é que ele está pedindo que Deus faça? Aquilo que eles já haviam experimentado, mas em outra proporção. Porque a profecia de Isaías 64 tem um apelo, uma memória histórica, que é lá o Êxodo. Quando o Senhor desce sobre o monte, e o Sinai começa a pegar fogo, tremer, fumaça subir, e o povo fica aterrorizado diante da revelação da glória de Deus. Quando o Senhor pisa sobre o monte, essa é a experiência sinaítica, eles estão ali pasmos, em êxtase, diante de tamanho poder manifesto. Só que eles ainda nem imaginavam o que é de fato que Deus era capaz de fazer. Mas aquilo os impressiona, mas os impressiona de tal forma que os relâmpagos, os trovões, enquanto aquela experiência milagrosa está acontecendo, o fogo sobre o monte, a fumaça, a nuvem espessa que desce e cobre o cume do monte, eles ficam numa sensação de medo. E por escolherem o medo, eles passam então a estabelecer um padrão relacional com Deus por meio de preceitos e regras. Tocar nisso pode me custar algo. Tocar nisso pode custar a minha vida, mas como eu reconheço essa grandeza, eu reconheço essa força, eu reconheço que eu estou impressionado, surpreendido, o que essa força, o que essa divindade, o que esse poder me ordenar a fazer, para que eu possa tê-lo a meu favor, eu farei, eu cumprirei qualquer regra. Então o que é que Isaías está pedindo ao Senhor, Rafa? Faz algo maior do que foi aquilo, para ver se eles se dobram no coração. E aí, Isaías, se nós vamos continuar a leitura, é nesse contexto que ele vai dizer que a nossa justiça é trapo de imundícia.
O que é que ele quer dizer? Essas leis, estas regras, esta relação de serviço, onde eu cumpro a minha parte para receber os benefícios contratuais, ela é inútil. Deus não queria fumegar o monte. Ele não queria falar por meio de relâmpagos e trovões. Ele queria fumegar o povo de Israel, irmãos. Ele queria que os relâmpagos e trovões saíssem de dentro deles quando eles abrissem a boca às outras nações. Mas como eles só quiseram uma relação de conveniência, onde eu cumpro a minha parte do trato, para obter os benefícios dessa manifestação em meu favor, eles só conheceram a divindade, eles não conheceram o Pai. Eles pararam naquilo que impressionava externamente, mas não experimentaram, de fato, em realidade, aquilo que transformava interiormente. Com algumas exceções, os chamados remanescentes. Alguns dos profetas, alguns dos amigos de Deus. Estamos juntos? Continue a leitura. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Olha a diferença. Para um profeta caótico, no momento de maior crise, na divisão do povo de Israel entre reino do norte e reino do sul, a destruição do norte e a levada do sul ao cativeiro. Isaías está nesse meio, no meio do caos. Aqui nós estamos falando do terceiro Isaías. Então preste atenção nessa história. O profeta que está em cima do caos. O caos é a sua plataforma. A mensagem não era compreendida. A profecia não era recebida com fé. Não haviam irmãos para chorar a partir daquilo que Deus estava falando com esse cara. Toda a compreensão de Isaías, ela é ultrajada por um povo completamente frio, que abandonou aquilo que trazia a vida de Deus para dentro deles, e que continuava se achando o povo superior aos demais da terra, porque eles praticavam leis rígidas. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, quando ele diz, sais ao encontro daquele que pratica a justiça com alegria, o que é que Isaías está dizendo, irmãos? Tem gente que tem prazer em ti, Senhor. Tem gente que tem prazer em fazer tua vontade, não é pelo peso da obrigação. Se fosse eu, Isaías, eu não sei se eu teria coragem de dizer, tem gente que está assim, talvez eu diria, oxalá, tomara, Senhor, que ainda tenha gente que esteja assim. Mas Isaías tem certeza, ele tem convicção, ele está profetizando, sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Eu queria que você entendesse aqui nesse corte, irmão, que justiça aqui tem a ver com o cumprimento das leis de Deus também. Então Isaías está falando que quem tem alegria em fazer aquilo que Deus deseja, suplanta o peso da religião e encontra um caminho de amor. E porque encontra um caminho de amor, ele recebe um batismo da presença. Deus não tem prazer nos nossos rituais. Ele não tem prazer, irmãos, nos nossos sacrifícios, nos nossos holocaustos. O prazer do Senhor está em um coração contrito e quebrantado,
que o ama, e porque o ama, deseja interiormente lhe obedecer. Daqueles que se lembram de ti, nos teus caminhos, eis que tiraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, ele volta agora para o lamento, como trapo da imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome. Agora ele voltou a aparecer comigo. Já não há ninguém que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, antes de eu continuar a leitura, sobre o que Isaías está chorando, sobre o que Isaías está clamando, você consegue já começar a juntar as coisas que nós já falamos até aqui, na sua cabeça? Olha a expressão que conclui esse primeiro bloco. Escute. Já ninguém há que invoque o teu nome. Não há ninguém que não esteja vivendo a partir dos seus benefícios. Nome fala de valor à relação. Isaías está dizendo, não tem ninguém que está buscando a relação, a comunhão. O que estamos fazendo, não estamos fazendo por amor a você. Você consegue me entender, irmãos? Esse é um verso conclusivo desse primeiro bloco do capítulo, porque ele vai dizer, olha, porque esconde de nós o rosto e nos consome. O que significa a expressão esconder o rosto? É assim que você interage com a palavra? O que significa, por que esconde de nós o teu rosto? Isso fala de afeições, meu irmão. Afeições santas, afeições espirituais. Isaías está sentindo falta do coração de Deus revelado em meio ao seu povo. Ele não está sentindo falta do poder de Deus, ele não está sentindo falta dos feitos de Deus apenas. Provavelmente isso também não estava acontecendo, mas ele não está sentindo falta das manifestações incríveis de Deus. Ele está sentindo falta da inclinação de Deus estar favorável, acessível, de Deus estar pertinho, de Deus estar à distância de um toque do coração de Deus, está pulsando em meio ao povo, dele poder ser capturado, a sua presença poder ser experimentada. A tristeza de um homem de Deus, consagrado, de um profeta, de um santo, não tem a ver com as manifestações, tem a ver com a presença que se distancia. Como nós podemos ter tantos profetas sobre a igreja do Brasil? A presença está se esvaindo, e isso não nos constrange em arrependimento, não nos constrange em quebrantamento, em jejum, em tristeza. Não importa se o seu ministério pessoal está crescendo,
Não importa se o seu ministério particular está acumulando dinheiro, seus cursos estão bombando na internet, meu irmão. Se a presença não está se aumentando em densidade e revelação, nós estaríamos agora em desespero. Com todo respeito, eu tenho que ser eu de vez em quando. Tem como. Com todo respeito e amor. Eu não me importo quando falta um monte de irmãos na nossa reunião. Eu não me importo quando aqui as fileiras não estão cheias. Eu não me importo quando o culto não sai bonitinho. Eu fico em crise, triste, quando eu vejo que a presença não veio como deveria vir sobre nós. Quando eu percebo que nós não estamos honrando o Senhor de maneira adequada, isso me mata, isso me quebra, isso me dá vontade de sumir no mundo. Quando eu percebo que o Senhor não tem uma cadeira especial no nosso meio, irmãos. Essa é a minha crise como ministro, como líder de igreja. A minha crise não está no número de pessoas que entram fazer parte da nossa comunidade ou não. Eu tenho várias crises, mas a principal, a que me incomoda, que me desgasta diante do Senhor, é sobre a sua presença manifesta. Mas não ter a presença de Deus ainda incomoda você? Talvez você está tão habituado a ficar sem a presença de Deus que tanto faz. Desde que você sinta um friozinho na boca do estômago e algo da parte de Deus aconteça na sua vida, você fala, opa, estou bem, Deus está comigo, obrigado Senhor, essa semana estou empolgadão para o trabalho de novo, minhas vendas estão aumentando, meu salário, veio reconhecimento lá no trabalho, estou indo bem na faculdade, Deus está comigo, meu relacionamento. A pergunta é, e a presença? A presença está onde na sua vida? Está onde no seu ministério? Está onde no seu discipulado? A presença tem que espaço. Qual é a agenda da presença de Deus em você? Eu não consigo ser normal, irmão, já tentei várias vezes. De vez em quando eu tomo um banho, segunda-feira eu falo, essa semana eu vou ser um pastor normal. Mas não dá, irmãos. Sabe por que não dá? Porque quando chega lá na quarta-feira, as pessoas com quem eu conversei, as pessoas com quem eu me relacionei, na minha própria vida, na minha família, eu já comecei a ter ali um detector. E o que acontece? 95% dos problemas que as pessoas têm é porque elas não leem a Bíblia e não oram. Não é porque elas não sabem o que fazer. Algumas delas já pagaram, inclusive, vários cursos aí na internet. E voltam para o mesmo ponto. Algumas pessoas eu já até falei. São pessoas que eu já aconselho há 2, 3 anos. E que há 3 anos eu disse, leia a Bíblia e ore. E depois você volte aqui para falar comigo sobre isso. São 3 anos. E se eu perguntasse hoje objetivamente, com clareza, depois de ouvir aquelas primeiras respostas generalistas para não ir ao âmago da questão, ok, entendi. E sobre a Bíblia? Então, beleza. Mais uma casquinha para a gente tirar. Tá, e a Bíblia? Está lendo ou não está lendo, meu irmão? Então, eu estou lendo. Como é a leitura? Não, eu leio uma vez por semana, porque depois eu não consigo. Às vezes eu fico 2, 3 dias lendo, depois eu não consigo mais.
Tá, resumindo a história, nesses 3 últimos anos, quantas vezes você leu a Bíblia? Não li, tem uma vez, nem o Novo Testamento, nem uma vez, eu não li Salmos, eu não li nada. No final das contas, se juntar toda a leitura bíblica de 3 anos, não dá 1 mês de leitura. Mas isso não incomoda. Eu estou buscando uma alternativa para a minha vida dar certo. O que me incomoda não é a ausência da presença, é a falta de sucesso que eu tenho no meu projeto. Agora pergunto para você, você quer ser salvo para chegar lá e impressionar Deus com seus troféus terrenos? Jesus, olha só o dinheiro que eu ganhei. Pum! Pedrão, enquanto você largou a pesca, teve aqueles problemas, morreu por causa de Jesus. Olha só o casamento que eu tive. Eu não tive os problemas com a sogra que você teve. Olha só, Jesus, os currículos dos meus filhos. Olha os cursos que eles fizeram. É para isso que você está vivendo, irmão? Porque o dia em que eu conheci Jesus, irmão, eu fiquei cego para as outras coisas. Cara, todos os dias eu acordo e falo, Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero mais da sua presença. E mesmo perseguindo isso há anos, eu ainda tenho um monte de dificuldade. Imagina se eu afrouxar isso, irmão. Daqui a pouco eu estou vendendo a igreja, igual alguns estão fazendo por aí, porque se você afrouxa o zelo pela presença, você aumenta a necessidade do seu êxito pessoal. Porque se não é a presença que te satisfaz, você vai buscar afirmação diante dos homens. Agora, o que pode preencher a nova natureza que você recebeu em Cristo? O que pode alimentar a nova natureza que você recebeu em Cristo? Quando disse sim para Ele, sim para a sua vontade, sim para a sua salvação. Tudo o que nós precisamos não pode vir da terra, só pode vir do alto, dos céus. Escute isso. Sem a presença nós não somos nada. Eu gosto de uma mensagem integral. É isso que eu prego durante toda a minha vida. Mas preste atenção. Muitos de nós ficamos mais ansiosos quando pegamos o resultado de um exame sobre o nosso corpo, que está com algum índice desajustado, do que com estar há 1 ano sem ter vida de oração. Nos angustiamos muito mais, porque o nosso projeto fitness está dando errado, do que por estarmos numa UTI espiritual. Isaías entendeu uma parada que a gente está com dificuldade de entender. A coisa mais importante é a intimidade, é a comunhão, é a presença. Na minha ingenuidade, um tempo eu pensei que Deus ficava feliz com eu estar sendo um ministro que servia a igreja com toda dedicação e zelo. Na minha inocência eu pensei isso por um tempo, que o que agradava a Deus era eu amar os seus filhos e me entregar por eles. E eu até acho que isso agrada a Deus mesmo. Mas instintivamente, não foi porque eu quis, sempre eu tinha que voltar para um lugar, o lugar secreto.
O Senhor nunca deixou que eu me afastasse desse lugar. Eu conversava com amigos pastores e não fazia sentido para eles essa coisa, mas eu não sabia explicar, era um chamado por dentro, era só uma coisa que eu tinha que ir e permanecer. O Tameon, irmãos, para mim, não é o nome de um ministério, é um jeito de viver. Tameon, irmãos, não é uma mensagem, é uma encarnação. Não é um adesivo de pôr no carro, um canal no YouTube, uma página de Instagram. Também é uma convocação do Senhor. Entra no teu quarto e fecha a porta. Deus está de costas para o sistema. Deus está de costas para a prostituição, para a corrupção, para muito daquilo que acontece nas igrejas chamadas evangélicas. Mas Ele continua sensível a homens e mulheres que não estão conformados dele estar com o rosto escondido. Ainda existe gente, Senhor, que está andando para um lado e para o outro, inquieto. Senhor, como podemos viver com seu rosto escondido de nós? Ah, se você pudesse, Senhor, vender o céu e descer aqui. A nossa cidade, irmãos, não vai ser impactada por uma igreja certa, por uma igreja que está com um projeto correto, por uma igreja que está lendo a manifestação tecnológica desse tempo, desse século. A nossa cidade vai ser impactada pela glória de Deus. Irmãos, o Senhor corrige, inclusive os nossos erros doutrinários. Ele não tem problema em lidar com isso, porque ao longo da história, Deus fez avivamentos com pessoas que no seu tempo não tinham entendido coisas óbvias ainda da sua palavra. Agora, Deus não aceita fazer nada por um corpo morto, cheio de próteses espirituais. O problema, irmãos, não é doutrina. Não podemos ter descaso com a doutrina, mas o Senhor conhece o nosso coração, e Ele levantará cada vez homens mais habilidosos, mais sábios, com uma teologia mais apurada, para trazer ajustes necessários. Agora não tem como Ele lidar com o nosso coração podre, corrompido, sem arrependimento. Ouça o meu recado, irmão. Muitos de vocês saíram de igrejas evangélicas porque encontraram algo aqui nessa comunidade por causa de alguma circunstância. E hoje ficamos fazendo alguns juízos dos irmãos de onde saímos, fazendo chacota. Escute o que eu vou te dizer, meu irmão. Muitos de nós somos piores, porque o conhecimento que agora usamos para satirizar, para hostilizar, para humilhar, para ofender, não transformou a nossa vida em nada. Muitos de nós, a única coisa que fizemos foi colocar uma bermuda, vir para o culto de chinelo,
inclusive algumas vezes inadequadamente. Na liberdade, muitas vezes, nos tornamos promíscuos. Algumas vezes eu tenho a sensação que está mais fácil Deus avivar o religioso do que o livre. Que foi livre de um sofisma que não era seu, mas agora está preso no sofisma que ele mesmo criou. E sabe qual é esse sofisma? Estou satisfeito por uma espécie de masturbação intelectual ao ouvir a mensagem que eu gostaria de ouvir. É bom demais ouvir esse tipo de palavra. Ah, que maravilha! Esse tipo de palavra, sem uma busca constante de prática, traz juízo e condenação sobre nós. O que nós estamos mostrando para o Senhor é que o nosso problema, muitas vezes, não estava em olhos fechados. Estava na posição que ocupávamos na pirâmide. O problema não está, irmãos, em que lá os olhos estavam fechados para o reino, em que os olhos estavam fechados para os ministérios, em que os olhos estavam fechados para os dons. O problema é que não era do meu jeito que as coisas estavam acontecendo. Porque agora, tendo os meus olhos abertos, continuo inoperante. Você acha que eu estou de brincadeira? Que eu estou inventando algo sobre Isaías? Continue a leitura. Verso 8. A última parte. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Onde está o epicentro do clamor? Na paternidade de Deus. Porque eles já conheciam os feitos, eles já conheciam as mãos, eles já conheciam o poder, o Deus do Sinai. Mas Isaías está tendo, por meio de um quebrantamento, uma espécie de epifania. É o profeta do Messias, é o profeta messiânico. Isaías profetizou tanto acerca do Cristo, que ele queria agora conhecer o Pai do futuro, o Pai da encarnação. Uau! Há poucos textos na Bíblia hebraica que falam de Deus como Pai, e Isaías é um desses pouquíssimos. Nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro. E todos nós, obras das Tuas mãos. Sabe o que Isaías está dizendo aqui? Isaías é cabuloso, irmão. É esquisito. Isaías era muito esquisito. E Isaías estava profetizando por meio de uma oração em lágrimas, que o vaso que Deus ia fazer era um só. Lê aí. Todos nós somos o quê? Obra, no singular. O que ele está dizendo? O vaso que Deus vai fazer é coletivo. O vaso que Deus vai fazer é coletivo. E para ser vaso de Deus no coletivo, cada um vai ser um pedacinho do barro que ele vai usar para moldar esse vaso. Agora, só vai participar dessa olaria quem conhecer a Deus como Pai. Tem que conhecer a Deus como Pai.
Não dá para ficar com Deus numa relação intermediada por regras, em que os pastores continuam sendo mediadores da relação. É por isso que a oração começa: oh, se fendesses o céu! Não é um clamor escatológico, irmãos, como alguns dizem. Isaías não está profetizando escatologia. Isaías está pedindo intervenção. Vem aqui, Senhor, muda as coisas. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada, o nosso templo santo e glorioso, em que os nossos pais te louvavam, foi queimado, todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te tu ainda, ó Senhor, conter-te-ias ainda tu, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficaria calado e nos afligiria sobremaneira? Conter-te-ias é um verbo que concorda com a ideia do texto, com a conclusão da narrativa, da oração. E concorda com o quê? Ó, se fendesse. Conter-te-ias você não vai vir mesmo? Você vai ficar aí? Ou seja, não é Isaías uma fala, um pré-anúncio, não é uma percepção escatológica da segunda vinda, como alguns estão dizendo. É um clamor de um amigo de Deus, que não suporta mais a ausência da sua presença, enquanto Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra comigo, Marcos, eu vou encerrar aqui. Daqui um mês eu continuo. Agora só estou pregando de mês em mês, irmão, tá bom, tá? Marcos 1:10. Vamos começar do 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Eu vou ter que parar aqui, não é o que eu gostaria. Mas a expressão esquizo é a expressão grega da Septuaginta, que traduz Isaías 64:1. Ó, se fendesses o céu. A angústia de Isaías foi respondida no dia do batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, quando os céus fenderam-se. Só que eu queria que você olhasse essa cena. Porque o clamor de Isaías era olhando para cima. Ó, se fendesses o céu e descesse. Estava todo mundo olhando para aqui, vendo João batizar. Quando Jesus sobe as águas, segundo Lucas nós já vimos o que acontece,
depois de ser batizado, estando ele a orar, abriram-se os céus. Voltando para Marcos, depois que Jesus sobe das águas, ele começa a orar. E o que é a oração de Jesus? A oração de Jesus é o desejo desenfreado de um homem, uma pessoa que quer manter íntegra e íntima a comunhão com o seu Pai. A atitude de Jesus faz os céus se rasgarem, em resposta ao clamor de Isaías 64. Então, quando todos estão vendo o cumprimento do ritual, aparece um homem que tem fome de Deus Pai. Sai das águas não um religioso, sai das águas um filho maduro. Sai das águas o filho amado de Deus. Ele sai das águas e ele vai fazer o que um filho faz. Ele vai aproveitar que o rosto não está mais escondido. O rosto não estava escondido para Jesus, cara. Então ele olha para o Pai e ele começa a se deliciar da presença do Pai. Mas a vida de Jesus era tão violenta que o Pai não pôde guardar aquilo só entre eles dois. Os céus se rasgaram. Oh, se fendesse o céu, chegou a hora. Então de repente ouviram-se todos o som de uma voz vinda do céu, que dizia: vocês estão esperando que algo desça do céu rasgado? Vocês querem que eu seja pai? O clamor de Isaías era o quê? Sobre Deus ser pai deles. Vocês querem a minha paternidade? Então olhem para Ele. Olhem para Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O que é que Deus está falando? Os céus se rasgaram, mas eles se rasgaram sobre Ele. É sobre Ele. Então quando Jesus vai vivendo o seu ministério, eles olham para Ele e falam: por que você faz isso? Eu faço isso porque eu vejo meu Pai fazer. Por que você fala isso? Eu falo isso porque eu recebi dEle. Você é você mesmo? Você já conhece o Pai? Não sei o que responder, uma pergunta muito teológica. Ué, me espanta você me fazer essa pergunta. Por quê? Porque quem vê a mim, quando os céus se rasgaram, a atitude comum da religiosidade era ficar todo mundo olhando para o céu. Mas quando os céus se rasgam, não é para você olhar para o céu, é para você ver qual é o sinal que o céu está dando sobre alguém em quem Deus achou o seu prazer sobre a face da terra, meu irmão. O céu se abre para dizer: ó o meu prazer indo ali, ó o meu prazer indo ali, ó o meu prazer, ouça o que Ele está dizendo, o meu prazer está com Ele. Nós não estamos aqui, irmãos, para que a nossa vida seja apenas uma profecia escatológica. Isso é bom. Isaías fez isso em todo o tempo no seu ministério. Nós estamos aqui agora para ser resposta do clamor de homens e mulheres que vieram antes de nós. E nós só seremos resposta se o nosso jeito de viver com Deus agora faça Ele não resistir e rasgar o céu sobre a nossa cabeça. É você indo trabalhar lá no SESI e de repente os funcionários do SESI começar a sentir um negócio esquisito. Cara, tem alguma coisa estranha, mas eu não sou religioso,
eu não creio em nada, eu sou ateu, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou satanista, mas nada disso responde ao que eu estou sentindo. Parece que tem uma coisa que eu não sei denominar, eu não sei identificar, que está me atraindo, que está me constrangendo, que está chamando para fora uma parte de mim que eu não sabia que estava aqui. Sabe o que é isso? É a presença confirmando alguém em quem Deus achou prazer. Irmão, eu não quero ser uma igreja da moda. Eu, falar a verdade para você, eu não quero ser nem uma igreja no sentido institucional. Eu queria ser tipo os discípulos de Jesus, uns caras loucos, doidos, da Galileia, bando de maluco, que andavam onde a presença de Jesus ia. Jesus foi para lá, vamos todo mundo junto. Jesus foi para lá, vamos atrás. Já pensou Jesus poder se esconder no meio de nós? E a gente ter que identificar Ele com um beijo? Que intimidade! Porque Jesus se permitiu, não é que, preste bastante atenção, não é que Jesus se permitiu ser humano, Ele era 100% humano, homem, mas o que eu quero que você entenda é que Ele fez questão de destacar muito a sua humanidade entre os seus discípulos. Por que Jesus fez isso, irmãos? É porque em Jesus Deus estava desvendando o seu rosto que estava encoberto. Ele queria ser tocado, era intencional, ele queria ser percebido, ele queria ser conhecido. Os discípulos sabiam o cheiro de Jesus, cara. É tão louco que quando aconteceu tudo que aconteceu, a gente vai chegar lá, se Deus quiser um dia. Lucas 24, os caras estão andando, Jesus prega, lê a Bíblia, ensina, profetiza, gira no manto, tal, e ninguém consegue, só dá uma coceira no coração. Mas quando ele pega o pão, irmão, é ele. Você entende? Porque como profeta de Deus, mexe aqui dentro. Como mestre, mexe aqui. Como homem de Deus, tem poderes. E eles sentiram isso no caminho. Irmão, mas é como filho de Deus, que quando ele parte, a humanidade dele está sendo totalmente desvendada a eles ali. É o homem que nos fez crer e receber de Deus essa revelação. É Ele que está diante de nós. As afeições de Deus foram restauradas em Jesus. O Senhor nos trouxe aqui hoje, me trouxe aqui, particularmente, em busca de um tipo de gente que Ele pode rasgar os céus para dizer: vocês estão olhando para cá, mas o meu prazer está ali. Meu prazer está ali naquela casa. Está ali, ó, meu prazer indo ali naquele carro ali agora, ó. Olha lá meu prazer com aquele irmão, com aquele amigo. O prazer de Deus não está sobre pastor, apóstolo, profeta, semideus. O prazer de Deus está em gente que deu à presença o lugar devido de honra. Deus não tem seu prazer nos profetas, nos apóstolos, nos mestres. O prazer de Deus está em amigos, que Ele chama de filhos, em que Ele pode revelar, repartir o seu coração
com eles. Eu estou aqui hoje, irmãos, enviado pelo Senhor, em busca desse tipo de gente, de pessoas que querem se tornar esse tipo de gente, em quem Deus pode encontrar o seu prazer. Deus está procurando um tipo de gente nessa cidade, em quem Ele possa encontrar o seu prazer. Eu vou fazer o que Deus quer na minha empresa, eu vou fazer o que Deus quer na minha profissão, eu vou fazer o que Deus quer no meu ministério. Isso é bom, irmão. Isso é bom. Você já chegou no nível de servo inútil fazendo isso. Mas o Senhor não quer servos. Ele quer amigos íntimos, profundos nele. O Senhor quer gente confiável, não porque não erra, não porque parece um robô. Ele quer gente humana, mas que seu coração está totalmente consagrado a Ele, e que não sabe viver mais sem a sua presença. E eu não estou falando de uma presença na consciência, irmão, porque isso todo cristão sabe que tem, uma presença na consciência. Eu estou falando de uma presença manifesta, de uma presença perceptível, de uma presença real, de uma presença que constrange, de uma presença que faz você parar no meio de uma refeição, para senti-lo, para experimentá-lo. De uma presença que te acorda no meio da noite e você sabe que Ele está te chamando. De uma presença que te pega dentro do carro quando você está trabalhando. Ele vem e traz uma densidade diferente. Não é normal, não é um dia qualquer. É um dia que Ele veio te encontrar. Pai, eu oro nessa noite pelos meus irmãos, por mim, pela igreja do Senhor, pela a família que nós somos aqui, pela congregação. Eu oro para que hoje, por meio da sua palavra, do seu Espírito, morram aqueles que estão apenas interessados em fazer o que é certo, e nasçam aqueles que querem permanecer contigo, custe o que custar, aqueles que querem desfrutar da sua presença e que querem ser achados confiáveis, para que o Senhor rasgue os céus, aponte para eles para dizer: o meu prazer está ali, o meu prazer está ali com aquele filho, ele é meu filho amado, meu prazer está nele, ouça ele, porque meu prazer está com ele. A vida dele me dá prazer, o jeito que ele honra a minha presença dá prazer em mim, o jeito que ele me deseja me dá prazer, a forma como ele é alegre na justiça, torna ele irresistível para mim. Em Jesus, Deus está nos revelando que há um tipo de gente que se torna irresistível. Levanta, Senhor, esses irmãos, levanta entre nós, homens e mulheres que são como imãs,
da sua presença. Eu oro para que essa cidade seja impactada pela revelação da sua paternidade em Jesus Cristo, por meio de gente frágil, de gente pequena, mas que carrega a sua presença. Em nome de Jesus, eu te abençoo, meu irmão, para que você seja um sinalizador da presença de Deus, um portal da presença de Deus, um lugar onde os céus estão rasgados. Em nome de Jesus. Amém.